Eu acabei de terminar o livro A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, e eu tô muito feliz que esse é o primeiro livro do canal e também das minhas redes sociais. Bom, o livro é uma pesquisa que a Gerda, que é a pesquisadora, fez por muitos anos para conseguir mapear qual que é a história das mulheres e a história de como o patriarcado se formou. Nesse trabalho da autora, ela pesquisa desde as civilizações da Mesopotâmia, as civilizações gregas. Ela também dá uma olhada na Bíblia para entender como que alguns mitos foram se formando, foram construídos e legitimando algumas coisas que os homens criaram, justificadas por meio de divindades. Ela faz uma análise desde o período de caça e coleta até a formação das civilizações, o acúmulo primordial de material que deu origem ao capitalismo. É um livro muito interessante, eu gostei bastante de ler. A leitura foi feita no Clube do Livro com as meninas da Toda Cidadã, que é a minha ONG. E ela foi muito interessante porque ela trouxe algumas legitimações e algumas questões que eu confesso que eu esqueci que estavam na Bíblia, por exemplo. Ou então que estavam em mitologias do passado. Ou então questões que mesmo a gente estuda na história, no colégio, nunca questiona. Por exemplo, pegar o exemplo da Bíblia. Ela traz dois contos da Bíblia nos quais homens, na intenção de serem bons hospedeiros, de trazer pessoas, viajantes de fora para suas casas e cuidar deles, quando viram que esses homens estavam em perigo, ofereceram as suas filhas para serem alvo do crime de estupro. E aí, isso foi visto como uma coisa legal, porque na época em que a Bíblia foi escrita, as mulheres eram tidas como propriedade dos homens, da mesma forma que bichos, coisas, enfim. Então foi uma leitura muito interessante, porque ver isso na Bíblia, é claro que a gente pode fazer uma grande discussão de religião e tudo mais, mas a gente também pode pensar do aspecto histórico, sobre até que ponto isso era tão normal que foi retratado em um dos casos como um sinal de virtude na história de Ló, em outro caso como um acontecimento que não mereceu atenção, que era tão comum que ninguém questionou. Então, essa foi uma leitura que me pegou bastante, assim, porque eu relembrei algumas coisas que eu tinha lido na infância. Uma outra questão bíblica, por exemplo, é da Sara e do Abraão. Tem algumas derivações, assim, alguns questionamentos que a gente pode fazer dessa história e que a autora traz no livro. Por exemplo, quando Deus fala que se eles dois renegarem vários deuses e passarem a idolatrar somente um deus e ir para o monoteísmo, eles seriam tão abençoados que eles teriam herdeiros, tal como o céu tem estrelas. E a ideia é que esses herdeiros teriam acesso aí à terra prometida de Canaã. Mas essa conversa não foi com Sara e com Abrão, foi com Abrão. Foi um acordo entre Deus e Abrão. E aí, quando a gente analisa a questão da mitologia, antigamente, antes da gente ter o monoteísmo, as mitologias elas trabalhavam a fertilidade, a questão de criação de vida, como uma coisa meio mística, representada por deusas, às vezes por cobras. E aí a gente tem toda uma simbologia da cobra do Adão e Eva. Mas aos poucos essa simbologia foi mudando. Então, quando os humanos não entendiam muito sobre fertilidade, sobre processos de reprodução, processos reprodutivos, eles tinham alguns questionamentos e algumas ideias de que era uma deusa que trazia essa fertilidade sozinha, até nas mitologias. Então ela não precisava, por exemplo, de fazer o ato sexual com um deus, porque ela sozinha era capaz de gerar a vida. Conforme os tempos foram avançando, as histórias foram se modificando, acompanhando a perda de direitos das mulheres e a solidificação de direitos dos homens, para que deuses masculinos fossem trazidos para a cena e que a deusa, a partir de um certo momento, só conseguiria gerar a vida por meio da fertilização de um deus masculino ou de um rei humano, até que essa figura foi transformada para um deus, o deus das religiões cristãs, islâmicas e judaicas, que é o Deus que disse e faça-se vida e a vida se fez. Então, você tira de uma mulher que consegue criar a vida dessa forma para uma mulher com um homem para só um homem. E aí a autora faz esse acompanhamento
dessa mudança. Tem várias situações que ela analisa, várias legislações que ela analisa também para fazer uma noção de como era no passado alguns direitos das mulheres, como as mulheres foram hierarquizadas, como em algumas sociedades a cor do véu delimitava o nível daquela mulher de acordo com a proteção que ela tinha do homem. Então a mulher casada podia se vestir com um certo véu, a mulher que era uma concubina, que era uma coisa bastante comum, no passado, ela tinha um outro tipo de véu que identificava que ela tinha um outro tipo de proteção masculina, e a mulher que era prostituída, ela não podia usar véu algum, porque isso demonstrava que ela não tinha proteção masculina alguma. Da mesma forma, a questão da virgindade como determinante para o casamento é uma coisa muito necessária em muitas religiões ao longo de muitos séculos, e que muitas mulheres, com a troca do dote, o casamento só era confirmado após o primeiro ato sexual. Então, se esse ato acontecesse e o cara decidisse que a mulher não era virgem, ele podia devolver ela e ela ficaria sem conseguir se casar novamente, sem conseguir obter nenhum tipo de proteção masculina. Em algumas legislações mesopotâmicas, quando acontecia algum crime, por exemplo, de ESTUPRO, as penas não eram para salvaguardar a mulher, o direito à integridade daquela mulher, mas elas eram em relação ao homem que pertencia a ela, ao pai ou ao marido. Se uma menina, criança, era prometida em casamento, em questão de famílias endividadas que precisavam oferecer os filhos, mulheres e homens, como garantia de dívida, então eles eram escravizados por um curto período de tempo, para depois a dívida ser quitada, os homens tinham o direito de voltar à liberdade após 7 anos. As mulheres, elas eram escravizadas sexualmente. Então, elas não poderiam casar, porque elas não eram mais virgens, a não ser que o cara para o qual ela serviu sexualmente durante esses tempos de escravidão quisesse que ela adentrasse a família como concubina ou como esposa. Senão, ela não tinha nenhuma alternativa que não a prostituição. De forma semelhante, quando a autora faz uma análise sobre as guerras primitivas, ela descobre que quando acontecia a escravidão por guerra, então um povo conquista outro povo e daí esse aqui que ganhou escraviza as pessoas desse time aqui. Os homens eram mortos, porque era entendido que eles tinham força física para resistir à escravidão. Então as primeiras pessoas escravizadas foram mulheres e crianças. E aí, aos poucos, eles foram percebendo a relação das mulheres com as crianças e o tanto que elas sobreviviam e se submetiam a situações horríveis em prol de proteger uma criança. Eles foram percebendo que existem outras formas de escravizar, que não só por coação física. E aí você cria toda uma série de narrativas sobre qual humano é menos humano e dessa forma é fadada à escravidão. E aí, quando a gente pega a criação da democracia como a gente entende hoje, os trabalhos de Aristóteles sobre que descreveram a democracia como o governo do povo e que até hoje embasam muitas das coisas, quando a gente pesquisa a democracia, a gente sempre se volta a Atenas antiga. Os escritos de Aristóteles, eles dizem de forma explícita que a escravidão é legítima. Em alguns casos, ela pode não ser quando as guerras que escravizaram um povo foram injustas, mas que no geral elas são e que há uma razão natural para que pessoas sejam escravizadas. Que as mulheres não podem ser cidadãs plenas porque, embora elas tenham a capacidade de pensar que um homem tem, elas não têm autoridade para falar. E que crianças devem ser também submetidas ao Senhor, ao homem, porque crianças não têm capacidade de pensamento, mas não têm maturidade. E dessa forma você justifica uma família na qual você tem o homem como a autoridade, a mulher como submissa, a criança como submissa, os servos como submissos, os escravos como submissos, e só a esse homem é dada a cidadania. E essa é a fundação da democracia que a gente vê hoje, inclusive a fundação de muitas instituições que até hoje a gente se baseia. Então, assim, o livro foi interessantíssimo, eu trouxe alguns dados soltos aqui, mas ele faz esse trabalho de forma linear. A linguagem é acadêmica, mas ela não é difícil. Alguns capítulos são um pouquinho cansativos para quem não está acostumado, mas ela não é de forma alguma difícil. A linguagem é bastante acessível, não tem palavras muito rebuscadas. E aí a gente tem uma revisitação da história focando nas mulheres, que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque, por exemplo, eu li Sapiens,
E Sapiens também é um trabalho de resgate da história da humanidade, na qual o autor dedicou 2 parágrafos para dizer não se sabe por que as mulheres são oprimidas. Quer dizer, ele simplesmente não se preocupou em estudar, porque os dados existem, o trabalho da Lerner é anterior a ele. Ele simplesmente não quis pesquisar e colocou aqueles 2 parágrafos, mesmo sendo um autor que eu respeito e admiro bastante, não dá para ignorar essa questão de escolha, de excluir as mulheres da história. E a Gerda faz esse trabalho de tentar recontar. Alguns dos limites do livro é que, obviamente, ela não consegue contar a história inteira de todas as civilizações, então ela acaba focando mais nas europeias, tanto por terem mais registros, quanto por ela ser... Ela é da Áustria, trabalhou nos Estados Unidos, então ela é do norte global, ela tem esse viés. Mas é um trabalho muito bacana e que abre portas pra gente fazer algumas leituras a mais. Eu já tinha lido esse livro, mas eu confesso que quando eu li, eu não tinha tanto conhecimento sobre ciências políticas como eu tenho hoje. Então hoje eu li ele com uma ideia, uma versão um pouco mais atualizada, mais legal, a leitura foi mais prazerosa. E um outro livro que eu li no passado sem ter essa bagagem também foi o Caliban e a Bruxa, que traça uma teoria de leve diferente sobre como nasceu o patriarcado. Então essa é uma das minhas próximas leituras, porque a gente pode ter essas 2 autoras com vieses diferentes e interpretações diferentes argumentando, e eu acho que isso torna a leitura muito rica. E aí uma próxima leitura que vai rolar no Clube de Leitura da Toda Cidadã é sobre o livro É Assim Que Acaba... É Assim Que Começa? Não me lembro. Da Colleen Hoover, que é um livro de literatura, é um livro do estilo romance, não no sentido de que é um romance, mas no sentido literário, de categorização, da mesma forma que existem romances góticos e tudo mais, ele acaba entrando nessa categoria. E ele fala sobre um relacionamento abusivo, então a gente vai ler ele no clube tentando entender, bom, a gente tem as informações históricas, as informações mitológicas, vamos entender como que isso se traduz no dia a dia de uma mulher hoje? E a gente pegou o livro da Colleen Hoover de propósito, porque ele é de uma realidade norte-americana, que é hoje o país mais privilegiado em termos de poder mundial, então a gente poderia inferir a partir disso que as mulheres de lá têm alguns direitos a mais do que as outras. É claro que na prática existem divergências quanto a isso, mas no geral o país fornece, por meios duvidosos, mas ele fornece um pouco mais de segurança para as minorias de lá. O que não quer dizer que é um país seguro, só quer dizer que é um pouco menos inseguro do que outros. Então é interessante a gente pensar em como que é interpretado por uma autora do norte global ser uma mulher do norte global e como que os relacionamentos ainda reproduzem essa ideia patriarcal. Então fica aí esses 2 livros de promessa para vocês no futuro. O É Assim Que Acaba provavelmente vem semana que vem, e o Caliban e a Bruxa, que é uma leitura um pouco mais difícil, precisa de uma bagagem de economia um pouquinho maior, vai vir no futuro. Inclusive, se vocês quiserem fazer um clube do livro com essa leitura, me comentem aqui que eu vou adorar fazer com vocês. É isso, esse é meu primeiro vídeo. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês acharam que foi legal esse resumão aí da obra, se vocês prefeririam que eu focasse mais nas minhas impressões. E vamos conversando. Eu tô muito empolgada porque eu sempre amei ler, então eu tô muito feliz de trazer isso num canal e poder dialogar com pessoas que também têm esse hábito. Um beijo e não esqueçam de comentar!